Pronto. Agora sim. Bom dia a todas e todos. Reforço o pedido de desculpas de Zé pela confusão, mas vocês bem viram que a gente estava tentando resolver aqui, né? Foi transmitido, inclusive, a gente tentando resolver. Mas é isso, essas coisas às vezes acontecem, assim como acontecem problemas lá na UFS também. São contratempos, mas vamos lá. Então a gente vai dar início a essa oficina de produção de podcast. Eu já falei mais ou menos sobre isso e vou falar dentro do material da oficina também, mas é só para fazer sentido nessa introdução. Eu não sei se todo mundo conhece, se todo mundo está familiarizado com esse formato de conteúdo em podcast. Para quem não conhece, uma definição que não é exata, mas é válida, porque não está errada, é que o podcast é uma espécie de programa de rádio, só que veiculado via internet. Então, para quem não faz a menor ideia do que eu estou falando, uma forma de compreender é isso. E por que a gente está oferecendo essa oficina? Por que oferecer ela aqui, né? Justamente porque ela já é uma mídia que, aqui no Brasil, já tem mais de uma década de produção, uns 15 anos já, que já existe uma produção sólida de podcast, mas ela ainda não tinha se popularizado. De 2 anos para cá, ela ganhou muita visibilidade e se tornou uma mídia mais comum aqui no Brasil, para quem consome conteúdo de internet, né? E principalmente porque a maneira como ela vem sendo feita aqui no Brasil, ela tem um potencial bastante grande para ser usada como um recurso para a educação, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas provavelmente sim, esse biólogo, epidemiologista que está bem famoso agora, desde que a pandemia começou, o Átila Yamarino. Ele é um cara que eu conheço o trabalho dele há pelo menos uns 6 anos, justamente porque ele era participante de um podcast bastante famoso que eu costumava escutar. E lá ele fazia justamente esse trabalho de... É um podcast sobre cultura pop, mas eventualmente, quando eles iam falar algum assunto relacionado à ciência, chamavam ele como o especialista, e ele se mostrou uma pessoa que tinha essa habilidade de transpor o conhecimento científico de uma maneira simplificada e fazer esse trabalho de divulgação científica. E aí a carreira dele na internet foi ascendendo. Ele hoje em dia tem um canal do YouTube antigo já e bem famoso, e recentemente ele ganhou evidência. Algumas semanas atrás ele inclusive deu entrevista no Roda Viva, então assim, ganhou alguma evidência. E ele começou na internet nos podcasts, né? Então, a gente tem muitos podcasts que têm esse trabalho, tem esse viés da divulgação científica, de convidar especialistas para falar sobre assuntos, e isso é uma potência bastante grande que a gente pode aproveitar. E o podcast, como ele é uma mídia também, até hoje foi uma mídia bem de nicho, assim, dificilmente você vai ter um podcast que vai ter audiência de um youtuber, por exemplo, famoso, mas ele consegue concentrar pessoas que estão muito interessadas e muito engajadas em um tema específico, que é uma produção bastante comum aqui no Brasil também, que é aqueles podcasts que não são para um público geral, são para um público muito específico, interessado em algum tema, e que tem um público engajado nisso, mesmo que ele não seja grande, ele é engajado. Por exemplo, a primeira vez que eu consegui ter um contato um pouquinho mais aprofundado com já trazendo para a minha área, já para as humanidades, né, com as teorias decoloniais, por exemplo, foi por causa de um podcast que eu acompanhava sobre humanidades de maneira geral, que entrevistou um professor da UNB que era especialista no assunto. Então, eu conhecia esse conceito, sabia que ele existia, mas nunca tinha me aprofundado, não tinha tido a oportunidade de ler algum artigo, alguma coisa assim, e pude, a partir de uma entrevista dentro de um podcast, ter um primeiro contato um pouco mais aprofundado com essa temática. Então, isso também é um potencial que o podcast tem como uma ferramenta que produzida, assim, pensando nesses nichos específicos, né? E aí o interessante é que, como ele é uma mídia exclusivamente de áudio, você consegue interagir com ele, ouvir, em momentos, assim, você não precisa parar, como um vídeo do YouTube, por exemplo, que você precisa parar para assistir. Você consegue
escutar ele em outros momentos. Isso é até um perfil, tem pesquisa sobre isso, né? Um perfil do ouvinte é que ele ouça enquanto faz outras atividades. Eu, por exemplo, voltando a esse exemplo que eu dei antes, esse podcast sobre teorias decoloniais eu ouvi no ônibus voltando de Feira de Santana para Salvador, né? Então, assim, não é um momento onde eu conseguiria ler um livro ou assistir alguma coisa, e eu estava com vontade de consumir algum conteúdo que não fosse só de entretenimento, por exemplo, e aí pude escutar. Então, assim, acaba sendo uma ferramenta que complementa, que abre uma outra possibilidade de interação com o conteúdo. De uns tempos para cá, ele também começou a ser discutido enquanto uma ferramenta inclusiva, pensando em pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual, você consegue trabalhar exclusivamente via áudio, então pode ser uma ferramenta importante também. E ele acaba sendo, no fim das contas, uma outra maneira de produzir conteúdo, né? Ontem tá rolando o congresso da UFBA, né? E eu assisti uma mesa sobre divulgação científica e um professor, eu acho que ele é da UFRJ, José Carlos Pinto, eu acho, que ele, hoje em dia, ele tem um canal de YouTube sobre ciência, e ele estava falando da importância que da gente pensar na internet como esse local de divulgação científica, que é um trabalho que precisa muito ser feito, principalmente num momento como esse, assim, de tanta fake news e de tanta informação de pseudociência, a gente precisa ocupar esse espaço também, né? E o podcast acaba sendo uma outra maneira de produzir conteúdo com a nossa seriedade acadêmica, mais um conteúdo que vai poder ser consumido por outras pessoas e vai ser veiculado em outras mídias. Bruno, Lori está chamando... Lori está dizendo que seu fone está meio abafado aí. Dá uma olhada para ver se tem alguma coisa aí. Meu fone está abafado. Deixa eu ver se o microfone... Deixa eu ver aqui. Melhorou? Alô, melhorou? Para mim tá bom. Foi Lori que mandou uma mensagem dizendo que ela estava ouvindo abafado. Eu estou ouvindo perfeito, né? Mas... Eu fico sem fone, já que só estou falando. Depois, se eu precisar interagir, eu boto o fone de volta. Veja aí se melhorou, Zé. Tá bom. Lori, pronto, dá um sinal aí se tá bom aí no chat ou no WhatsApp se melhorou. Pode ir, Bruno. Bom, então, continuando. Então, por causa de todas essas coisas, é que a gente optou por fazer essa oficina dentro desse trabalho de formação em tecnologia, né? Porque é uma coisa que está bastante em evidência e ela tem muito potencial para a gente trabalhar. Eu costumo, como eu sou um ouvinte já há muitos anos, há mais de uma década, eu gosto dessa mídia, escuto, consumo bastante. Desde que eu comecei a trabalhar na UFES, com disciplinas relacionadas à música e tecnologia, eu trabalho com produção de podcasts com os alunos. E aí, o que eu fiz aqui foi transpor e adaptar essa proposta que eu normalmente faço há alguns anos. Zé, fecha seu microfone aí. Tá bom. Bota o... Então, eu costumo trabalhar isso com os estudantes e fiz essa transposição... Bota o quê? Não, tranquilo. Pode continuar. Tá. Transpus, então, essa oficina de uma atividade bastante recorrente com os meus estudantes que eu costumo fazer para um público diferente, né, que são vocês, que são professores, e também para esse contexto da internet, né, da educação à distância. Eu pretendo não me alongar muito nessa live, até porque a gente já teve contratempos suficientes aqui, mas essa transmissão aqui eu tenho dois objetivos principais, que são apresentar a proposta dessa oficina, o que eu pretendo fazer como atividade, fazer uma passada geral e onde é que eu quero que a gente chegue, e também o vínculo de como é que isso se vincula com os conteúdos que eu vou trabalhar, e também apresentar a estrutura em si da oficina. Daqui a pouco a gente vai entrar lá no Moodle, eu vou compartilhar minha tela e eu vou explicar algumas coisas para vocês e sobre como vai funcionar o nosso trabalho. Eu vou colocar aqui um slide que eu fiz rapidamente só para explicar
a nossa atividade principal, porque esse slide depois eu vou compartilhar com vocês e vai ficar lá registrado no topo da oficina o que é a nossa principal atividade. Deixa eu compartilhar aqui. Zé precisa autorizar. Se Zé não está ouvindo, ou ele não... Bom, não vou esperar por ele. Eu vou explicando aqui, depois qualquer coisa eu... Oi, Bruno. Você precisa autorizar. Aí, agora sim. Pronto. Obrigado. Bom, gente. Então, dentro dessa oficina de produção de podcasts, a nossa proposta de atividade nesses 15 dias, ela é uma proposta que ela é bastante simplória até. Que cada um de vocês produza e publique um podcast de tema, formato e duração livres. A orientação ela é bem simples assim, justamente, propositalmente, porque vou deixar livre para que vocês façam escolhas de temas e formatos de acordo com o que se sentirem mais confortáveis e com o interesse de cada um de vocês. Agora, apesar da proposta de atividade ser simples, eu tenho alguns parâmetros aqui que são o seguinte, ó. O que eu espero que sejam as características mínimas desses podcasts que vocês vão produzir ao longo desses dias? Que ele tenha até 3 minutos de duração, no mínimo, aliás, até 3 minutos no máximo, né? Que seja só uma pessoa fazendo a exposição de um assunto, ou seja, pode ser um monólogo, uma pessoa falando, gravar esse áudio e publicar. Sem, faltou uma letra ali. Sem o uso de recursos de edição, além de apagar erros, ou seja, sem uma edição complexa, apenas isso, uma pessoa falando no áudio, e o arquivo compartilhado ou diretamente ou mediante postagem em serviço de armazenamento na nuvem. O que eu quero dizer com isso? Depois que você produzir o podcast, o mínimo que eu quero é que você consiga compartilhar o arquivo em si via WhatsApp, ou e-mail, ou como preferir, ou então postar ele num serviço de armazenamento na nuvem, como o Google Drive, ou OneDrive, ou qualquer um que seja da sua preferência. Isso aqui é o mínimo que eu considero para aqueles que ou não se sentirem muito confortáveis para fazer muito mais do que isso, ou para quem não quiser, para quem não tiver tanto interesse assim, quiser fazer só o mínimo necessário para cumprir a atividade. Mas, além disso, o conteúdo que eu produzi para vocês na oficina, ele abre margem para que um aprofundamento aconteça. Então, vocês podem, se quiserem, fazer um podcast de maior duração, porque quanto maior a duração, mais complexo é a produção dele. Fazer ele em outros formatos que não o monólogo, como fazer entrevistas, mesa redonda, documentário, mas entendam que tudo isso também demanda um pouquinho dá mais trabalho de fazer. Utilizar outros elementos de edição, como música de fundo, manipulação das falas no tempo, e aí manipulação não no mau sentido aqui, viu, gente? Só no sentido de colocar áudio mais para frente, mais para trás, cortar, arrastar e assim por diante. Isso tudo também é um pouco trabalhoso. E com inserções de áudio de fundo variadas também. E a publicação ser publicada em um serviço próprio para publicação de podcast. Também é um conteúdo que eu vou trabalhar aqui. E vou mostrar para vocês já. Certo? Então, isso aqui são possibilidades de aprofundamento que vocês vão escolher a partir de como vocês se sentirem mais confortáveis e do interesse de vocês na produção. A estrutura da oficina, ela está totalmente ofertada em formato de áudio e vídeo. Eu quis fazer esse teste, já era uma ideia que eu tinha há algum tempo e aproveitei a oportunidade para fazer isso. Se é uma oficina de produção de podcast, eu vou ofertar ela no formato de podcast. Então, vocês vão ver que tem muito arquivo de áudio para vocês ouvirem. Eu não consegui fazer tudo em áudio, porque algumas coisas eu precisava da informação visual, então também tem muitos vídeos que eu produzi, mas ela não é baseada em texto escrito, nem nada. Ela está muito
O foco principal são ferramentas de áudio e vídeo. E ela está dividida em 4 sessões, que são o podcast, onde eu vou fazer uma breve introdução a esse formato, planejar, gravar e editar e publicar. Esses são os 4 pontos. E aí, é o seguinte, todas essas sessões, em alguma medida, elas possibilitam que vocês façam as escolhas e que se aprofundem caso seja do interesse. Existe a orientação em cada uma delas para que você faça o mínimo, como eu falei ali, o mínimo necessário, mas se você quiser se aprofundar, tem material para isso também. E aí vai, mais uma vez, da escolha de cada um. Vocês têm autonomia para definir o nível de profundidade que vocês vão querer estudar e produzir o podcast. Então, basicamente, é isso que eu tenho para apresentar a proposta. A proposta é simples, e é esse o trabalho que vocês vão ter para fazer ao longo o trabalho principal ao longo dessas 2 semanas. Eu vou para o Moodle agora para mostrar para vocês a oficina em si e falar algumas coisinhas sobre ela. Então, a oficina, esse aqui é o tópico número 6. E aí estão aqui as quatro sessões, né, dele. Nessa primeira sessão, o podcast, eu pensei principalmente naqueles que não conhecem esse formato, mas também aqueles que conhecem para se familiarizar com mais de uma estrutura, porque hoje em dia aqui no Brasil, como a produção aumentou muito, a variedade de formatos, ela também começou a variar bastante. Então, eu faço uma introdução ao que é o podcast, explico de onde é que vem esse nome, por que ele tem esse nome em inglês e meio complicado, porque não é só áudio, isso tem um motivo que eu explico aqui. Essa postagem aqui, alguns podcasts, eu apresento alguns podcasts, ou eu procurei fazer uma seleção de podcasts com alguma diversidade, tanto de temáticas, quanto de quem produz, quanto de formatos também, tentei balancear tudo isso. Podcasts de educação, também eu faço também é uma apresentação é uma lista que eu apresento de podcasts ou que falam diretamente sobre educação, sobre ensino, que a temática dos programas é essa, ou então podcasts que não são sobre isso, mas que têm algum potencial, eles trabalham conteúdos que podem ser trabalhados em sala de aula também. Fiz essa curadoria. Tem uma atividade aqui, que é uma atividade de banco de dados, que se chama Me Apresenta um Podcast, onde eu peço para que cada um faça uma busca, procure um podcast da sua preferência e coloque lá alguns dados sobre ele. E aqui no final, mais sobre podcasts, é um trecho com uma ampliação de conteúdo para quem quiser se aprofundar em algumas coisas. Eu apresento uma pesquisa aqui sobre podcast, uma reportagem da revista Nova Escola sobre isso, um artigo e um tutorial aqui que mais tarde eu vou explicar ele melhor. Como eu falei, a oficina ela está basicamente toda ofertada em formato de áudio e vídeo. Então, se você clicar aqui, nesse primeiro item, o que vai aparecer é isso, ó. Até tem o texto do que eu falo, mas o conteúdo principal está aqui. É só apertar o play e você vai me ouvir explicando o que é um podcast. O texto está transcrito aqui, mas ele está em áudio aqui. E as sessões são mais ou menos parecidas com isso daqui. É só dar o play e ouvir. Eu não gostei disso, viu, Zé? Eu fiquei lá no item 6, toda vez que eu entro aqui tem que ir até lá embaixo para chegar na minha oficina. Bom, então essa primeira parte é uma apresentação justamente para que vocês construam um banco de referências para saber como planejar e como definir o formato que vão querer trabalhar. Essa segunda sessão aqui é a parte de planejar, que é onde eu falo um pouco mais sobre construção de roteiro. E aqui, gente, é o seguinte, quando eu trabalho essa atividade com os estudantes da graduação, eu procuro ser um pouquinho mais prescritivo
na hora de trabalhar a construção de roteiro. Como o meu público aqui são professores universitários, todo mundo fez especialização, mestrado, doutorado, planeja aula, então todo mundo está acostumado com a produção de conteúdo de alguma maneira, eu fiz de uma forma que não é, ela está mais livre. Eu não fico dando um passo a passo ou uma receita de bolo de como construir um roteiro. Eu parto do princípio que vocês estão acostumados a produzir dentro das áreas de vocês, das especificidades de vocês, e o que eu faço aqui, nesse item considerações sobre o roteiro, é uma série de sugestões e considerações sobre coisas que vocês devem pensar quando estão produzindo um roteiro para um podcast. Mas de forma nenhuma isso aqui é uma obrigatoriedade ou é uma orientação fixa. Vocês podem ou não seguir essas minhas sugestões aqui, e elas também não estão numa ordem, vocês podem ouvir aqui da maneira como acharem pertinente. Mas eu faço considerações sobre o formato, o público-alvo e a duração, a definição de tema e objetividade, e as características da edição que já devem aparecer no roteiro. De certa forma, essa oficina e a de Zé, elas se complementam, no sentido de que essas considerações para o roteiro, elas podem valer, em parte, também para o trabalho com produção de vídeo. Então, as duas coisas se complementam. E também está tudo em áudio, é só dar o play e ir escutando. E os áudios estão transcritos aqui. Esse terceiro item, gravar e editar, aí é o oposto. Se no anterior eu disse que não é uma receita, não é um passo a passo, são sugestões a partir de características do podcast e que vocês estão livres um pouco mais para trabalhar, nesse item gravar e editar já é o oposto. Eu começo fazendo uma introdução sobre o processo e aí aqui nesse gravar, editar e exportar é onde estão as informações mínimas sobre esse processo. E aqui, principalmente para aqueles que não têm muita familiaridade nunca fizeram isso com um software de gravação e edição de áudio, aí aqui sim eu sugiro que se faça esse passo a passo na ordem como eu coloco. Inclusive aqui está numerado justamente por causa disso. E aqui você tem vídeos, desde como é que funciona a interface desse programa aqui, o Audacity, que é o que eu sugiro que vocês usem para produzir, como é que configura o microfone, como é que se prepara para a hora de gravar, como é que vai acontecer o processo de gravação em si, como é que você apaga os erros, como é que você exporta e como é que salva o projeto. Talvez eu devesse ter colocado isso aqui lá para cima, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada nisso aqui o quanto antes, porque salvar um arquivo nesses programas de gravação é um processo que é um pouquinho diferente de como a gente faz para gravar um arquivo no Word, por exemplo. Então, pode ser que vocês se passem um pouco e um trabalho que não está gravado corretamente, salvo corretamente, vocês podem perder tudo que vocês fizeram. Então, eu sugiro que deem uma olhada o quanto antes começarem a produzir, já olhem esse vídeo aqui para não ter problema nenhum. E isso aqui, gente, tudo isso aqui é o necessário para vocês fazerem o mínimo, que é aquele mínimo que eu falei, que é para ligar o microfone, gravar e exportar vocês falando. Qualquer coisa que vá além disso está nos outros itens dessa mesma seção. Deixa eu só carregar aqui. Você tem aqui outras opções para o podcast, onde eu falo um pouco sobre colocar música no fundo, ou então fazer uma edição um pouco melhor trabalhada. Vocês vão ver que os vídeos aqui são mais longos também, um pouco. Aqui, como gravar podcast em grupo, tem mais de uma opção aqui sobre como fazer isso. Se você quiser gravar uma entrevista ou um bate-papo, tem como, mas o planejamento disso é um pouco mais simples, mas tecnicamente é um pouco mais difícil de fazer, mas nada impede também, se vocês tiverem interesse. E aqui, gente, Zé Augusto falou sobre isso no início da manhã, e aqui eu coloco um tópico sobre essa questão da música sem direito autoral.
a gente tem uma... O que eu linkei aqui, na verdade, é uma reportagem de um site sobre educação à distância que fala um pouco sobre isso. Tá até aberto aqui, ó. Ele explica um pouco esse contexto dos direitos autorais para videoaula, e aí cabe também para a produção de podcast, explica um pouco por que eu devo usar música sem direito autoral, e faz uma lista de 10 sites que oferecem músicas sem direito autoral para você baixar. Eu costumo usar alguns deles, principalmente esse aqui, o Incompetech, é um que eu uso bastante. O YouTube tem uma livraria um acervo, né, de áudio, que ele oferece também, e esse aqui eu também já usei, o Open Music Archive. Então, você vai ter algumas informações sobre isso também. E aí, por fim, gente, depois que já tiver tudo planejado, gravado, editado e exportado, eu faço algumas orientações sobre como publicar um podcast. Desde a publicação simples, que é postar em algum repositório na nuvem e mandar o link para alguém, ou colocar o link em algum lugar, quanto a utilização dessa ferramenta aqui, que se chama Anchor. Que, assim, ela é uma ferramenta para produção e publicação de podcast. Ela é bem específica para isso. Eu postei um tutorial inteiro sobre ela, lá no primeiro item, mais sobre podcast, tem um tutorial no YouTube que eu encontrei. Caso vocês tenham interesse, ela é uma plataforma que funciona tanto no computador quanto no celular também. Caso vocês tenham interesse, dá para produzir tudo dentro do Anchor. Eu, particularmente, não gostei das ferramentas de produção, achei ele um pouco... Ele me limitou um pouco nesse processo de edição, principalmente, mas eu considero ele uma plataforma excelente para você publicar, porque você publica nele... Deixa eu até abrir aqui. Ó, eu publiquei dentro da plataforma, e ele fica todos os áudios aqui, e ele tem uma funcionalidade que ele faz, ele espalha isso em outras plataformas de escuta. Então, ele até está me dizendo aqui algumas delas, e eu deixei aberto. Esses áudios que eu postei para vocês estão aqui no Anchor, mas eles também estão publicados no Spotify e também no Google Podcasts. Ó, tá tudo aqui, que é a ferramenta do Google para podcast, né? E tudo isso o Anchor faz automaticamente. Eu só precisei postar nessa plataforma aqui e ele espalhou pelas outras automaticamente. É uma plataforma bem interessante e que eu acho que vale a pena para quem quiser aprender a mexer nela, caso tenha interesse. E isso eu faço um passo a passo aqui também sobre como fazer para publicar seu podcast lá. E aí, algumas coisas importantes, gente. Ao contrário dos outros colegas, eu não optei por liberar o conteúdo aos poucos. Eu acho que, para a lógica que eu pensei aqui, não fazia muito sentido. Eu gosto também muito de respeitar o ritmo de produção de vocês. Caso alguém já esteja muito interessado e tenha alguma experiência, pode terminar todas essas atividades daqui para sábado, mas pode ter alguém que vai precisar de mais tempo. Para todos esses perfis, está tudo aqui. E vocês podem ir navegando de acordo com vocês têm autonomia para ir navegando de acordo com o ritmo de vocês, né? Mas eu deixei um fórum de dúvidas aqui no início. Caso alguém tenha dúvidas, coloque ela aqui. E aí, assim, vocês são quase 600, né? Eu não tenho como garantir que vocês postando as dúvidas no fórum, eu vou conseguir responder em tempo real a todo mundo. Mas, de qualquer forma, caso tenham dúvidas, coloquem elas aqui, porque eu estou planejando que a minha transmissão da semana que vem vai ser exclusivamente para trabalhar as dúvidas que mais ocorreram dentro desses fóruns. Então, assim, eu vou procurar responder na medida do possível, dependendo do volume, mas se o volume for muito alto,
sozinho é humanamente impossível que eu consiga dar conta de todo mundo, né? Mas aí, na pior das hipóteses, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um levantamento das dúvidas principais e na semana que vem eu vou fazer uma transmissão exclusivamente para tirar dúvidas e mostrar coisas que tenham dado algum problema a partir do que vocês colocaram. E aí, quando vocês terminarem de fazer o trabalho, tem um fórum aqui para vocês postarem o link do podcast de vocês, para vocês publicarem a produção de vocês. Ok? Pronto. O que eu tinha para falar é isso. Eu vou agora ver aqui as dúvidas que me mandaram. Zé, você quer falar alguma coisa? Tá com o microfone... Oi, Bruno, era isso. Na verdade, tem algumas perguntas chegando aqui. Tá chegando para mim aqui no WhatsApp. Fale. Também, E Luciano mesmo perguntou qual era o tamanho desses arquivos que você estava fazendo. Só antes de você responder, é interessante lembrar que tem alguns detalhes depois que vocês se acostumarem, né? Quando você usa o Anchor, a vantagem é que ele já exporta para a rede. E quando você usa a outra possibilidade de ligar, essa que Bruno falou e fala nos tutoriais, né? Você ligar para alguém, usar o programa para gravar o áudio separadamente, depois editar, ou você exporta o arquivo para uma nuvem. Se você quiser publicar, você tem que ter um feed para o compartilhamento do podcast. E aí você tem que ir numa plataforma específica de podcast para abrir esse feed, que é esse feed que vai ser compartilhado em outras plataformas, né? A vantagem do Anchor é que ele já faz tudo isso. É mais rápido, né? Eu recomendo, ele nem é tão difícil de mexer assim, eu recomendo muito que é uma plataforma muito interessante. E quem se interessar, você consegue fazer a gravação toda dentro dele também pelo celular. Eu só não acho muito prático, eu acho que a ferramenta é um pouco... A experiência que eu tive, ela meio me limitou um pouco, eu não consegui fazer muita coisa, então me incomodou. Até o uso dela não é muito... E ela tem um problema da conexão, né? No momento, se a conexão cair de alguém, você mata a gravação do podcast, né? Você tem que começar tudo de novo. A desvantagem é essa. Luciano perguntou sobre o tamanho dos seus áudios. Viu? Essa pergunta chegou aqui para mim. Os áudios. Pronto, esses áudios que eu fiz... eles têm, assim, como são áudios muito curtos de 1 minuto e pouco, eles têm 2, 3 megas de tamanho. Tem um deles, que é o mais longo que eu fiz, que ele tem 5 minutos, e eu fiz várias inserções de áudios de outros podcasts que eu coloco como exemplo e tal, e esse aí ele é um pouco maior, ele tem 6, 7 megas. Mas, assim, não passa disso. Claro que programas de 1 hora, em alta resolução, pode ter, sei lá, 100 mega, 200 mega de tamanho. Mas é mais ou menos nessa base. Esses que eu fiz são bem pequenos e dá para compartilhar bem rapidamente. João Júnior perguntou se eu sugiro alguma ferramenta para gravar. Justamente essa, o Audacity, eu até explico isso. O Audacity, eu gosto de usar ele porque ele é uma ferramenta livre, gratuita, leve, e ele não é um software profissional de gravação, mas ele tem muita ferramenta, ele é longe de ser um software profissional, mas ele tem muita ferramenta para quem quer entrar nisso. Ele é um bom software de entrada, por causa disso. Ele, apesar de ser um software leve e gratuito, ele tem muita funcionalidade, então dá para trabalhar. E ele, como ele é leve, isso é uma coisa importante também, pensando em nós como professores, ele acaba sendo um software legal e possível de instalar em qualquer máquina de um laboratório, né? Às vezes os laboratórios lá da UERJ mesmo, que tem alguns computadores que são mais velhos e tal, eu consegui instalar em quase todos eles, porque ele é bem leve e não dá problema. Caio Graco, quando eu crio um podcast, obrigatoriamente eu tenho que publicar abertamente no Deezer, por exemplo, ou posso apenas disponibilizar no Moodle das minhas disciplinas? Pode, foi o que eu falei, você pode pegar o arquivo e publicar ele onde você quiser.
teoricamente, se for levar o pé da letra, se você fizer isso, não dá para chamar de podcast, mas essa definição, a risca se perdeu. Sim, você pode, se você não quiser publicar ele, deixar ele restrito só aos seus alunos, não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, mandar para o WhatsApp o arquivo, não tem problema nenhum. Bruno. Oi. Bruno, um exemplo é o arquivo que está na entrada do Moodle da gente, né? Sim. Quer dizer, tem dois podcasts, um deles eu fiz com o Bruno, e outro com a professora Jamile, e se você clica, você vai para o Spotify, e aí André me lembrou, Zé, tem gente que não tem o Spotify e que não vai querer abrir, então é legal possibilitar um outro formato. E aí é exatamente essa a resposta. Eu peguei o arquivo cru do áudio, porque quando você manda para uma plataforma, você tem toda uma produção ali de vídeos, episódios, você monta a apresentação do seu podcast. Então, você usa a imagem, você tem um formato dessa imagem, você cria uma capa para o podcast, né? Você cria uma logomarca, se você quiser, né? Que está ali, quando vai ver a vinheta, vai ver a logomarca do podcast. O podcast é um conjunto de coisas, do áudio e a identidade visual também do podcast, né? Se você não quer nada disso, você transforma como eu transformei aí o arquivo de áudio. Então, no lado embaixo de cada podcast na entrada do Moodle, tem o via Spotify e depois tem o mesmo áudio cru mandado para o Google Drive, onde eu peguei o link e compartilhei no Moodle, incorporei no Moodle. Então, quem clica ali, eu deixei o arquivo de áudio no Google Drive aberto, público, qualquer pessoa que entrar ouve, e ao mesmo tempo botei o link no Moodle. Então, você pode fazer isso, você pode botar só o link do áudio em qualquer site e fazer como o Bruno fez, mandar pelas redes, pelo WhatsApp. Só uma pergunta aqui. Liviane perguntou qual é a extensão dos arquivos de podcast. Ele é um arquivo de áudio. Pode ser... o compartilhamento dele é em MP3. O formato dele ele só é mais longo, um pouco na duração, mas é um arquivo de MP3, como as músicas que a gente costuma escutar. Mais perguntas? Sugere alguma ferramenta de gravação? Já respondi. Bom, aplicativo já respondi também, o tamanho. Tatiana, quero a receita de bolo sobre o roteiro, o que usa na gravação, sempre podemos aprender e aprimorar. Bom, eu posso pensar um pouco sobre isso, mas eu não acho... assim, quando eu pensei em não fazer uma receita de bolo sobre o roteiro... Muitas dúvidas aqui, é impossível atenção. Zé. Oi, Bruno. Feche seu microfone aí. Tá vazando. Eu não sei, eu acho que por mais que possa parecer o contrário, talvez seja mais fácil para vocês não terem uma receita de bolo e pegar para construir um roteiro e pensar mesmo, uma aula que você gosta de dar sobre um determinado assunto que você domina. Eu não tenho competência para te dizer como é que você vai escrever sobre isso. É você que sabe por onde começar, o que tem, como é que você vai concluir, que tipo de recorte você vai fazer. Porque um planejamento, nesse caso, é isso. Assim, para você expor um conteúdo, é esse. E de resto, aí, quais os ajustes que você for fazendo, aí sim, são as orientações que eu dou ali, que você vai ter que considerar. A linguagem que você vai usar, o quão objetivo você vai ser no seu texto, o tamanho que ele vai ter de acordo com o público que você tem, é tudo sobre isso que eu falo. Mas eu realmente acho que a receita de bolo para roteiro não é a coisa mais indicada, principalmente porque vocês todos estão acostumados a produzir em alguma medida, né? Luan perguntou, sobre a publicação no Instagram, é possível fazer um vídeo no qual a imagem seja uma foto fixa com podcast de fundo? Existem alguns discos no YouTube que utilizam essa possibilidade. Você vai ter que fazer um vídeo, na verdade, né? Você faria um vídeo que não tem movimentação que não tem... que a parte visual dele é estática. E no fundo está rolando. É como se você fosse colocar uma trilha sonora para uma foto. Isso que você está falando. Você deixa a imagem estática e está rolando.
Eu acho que isso que você está falando se refere a isso. E aí você pode publicar onde você quiser, sendo uma imagem, você publica no Instagram, no YouTube. Tem muito podcast, gente, esqueci de falar isso, que eles publicam no YouTube também. E aí é bem esse caso que o Luan está falando. Você vai ter uma imagem estática, às vezes com o logotipo do podcast, e o áudio está rolando lá. O YouTube é uma plataforma muito utilizada para isso também. Vocês vão encontrar coisa assim. Mas no Instagram já não rola, né? Rola. Mas só se você... Vai ter que fazer direto, no GTV para ter uma duração maior. Mas aí... alguém perguntou se você já respondeu sobre o feed, Bruno? Não. Porque não chegou essa pergunta. Alguém perguntou o que é o feed, né? O feed do... Deixa eu entrar aqui também com você. Alguém perguntou o que é o feed. O feed é um caminho, né? É meio que o quintal. Ele agrega o tipo de linguagem daquela mídia. No caso... Deixa eu compartilhar minha tela, que aí... Me autorize aí. É mais fácil. Foi porque eu falei do feed, do registro do podcast, e aí alguém perguntou. Eu acho que a tradução de feed é mural, não é? Eu não sei. Porque usa feed pro Facebook também. O feed é uma porta de entrada, né? Ele agrega determinado tipo de mídia. Autoriza aí meu compartilhamento. Então, quando a gente se refere a feed, o feed é isso daqui, é essa sequência dos podcasts que eu publiquei. Então, eu publiquei nessa ordem, e este é o feed do meu podcast para professores. São essa sequência dele aqui. Que é a mesma lógica que você tem quando você abre o Instagram, por exemplo, o seu feed são as fotos que estão aparecendo para você ali no seu mural do seu interesse, né? Eu acho que é mais fácil exemplificar do que explicar com palavras. O feed é isso aqui. Não sei se deu para entender. Eita. Deixa eu responder outras perguntas aqui. O prazo também é uma porta de compartilhamento, né, Bruno? Sim. É legal porque... Perguntando aqui se vai estender o prazo para a realização das atividades. É com você, não é comigo, não. Você que manda. Não, a gente colocou as atividades, no caso da produção de vídeo aula, foi até o dia 28, e extensível até o dia... podendo ser estendido até o dia 31. Bem, isso só são metas, né? Porque se a gente também deixar aberto, aí você vai deixando. Então, a ideia é que vocês tenham uma meta e que vocês tenham que produzir dentro daquela meta. Claro que vocês não vão produzir o podcast perfeito, a videoaula perfeita, porque vocês estão no processo de se familiarizar com ferramentas e com a linguagem, né? Mas a ideia é que vocês, ao longo desse período, tentem fazer, né? Tentem, na verdade... É importante você pegar o aplicativo, depois dessa leitura, e mexer no aplicativo, bulir no aplicativo. Né? Porque muita gente diz, não, primeiro eu vou ler, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e no final eu vou pegar o aplicativo. Não, pega o aplicativo, mexe, porque tem muitas coisas que você entende intuitivamente. Outras não, mas algumas sim. Então é interessante você gravar um vídeo qualquer, rápido, e capturar ele e jogar um áudio, e usar e jogar no Anchor, por exemplo, e começar a fazer a edição, né? Porque a gente não quer o arquivo cru. O João estava fazendo assim, eu vou gravar um vídeo e postar. A gente não quer só que você grave o vídeo ou o áudio, a gente quer que você edite o vídeo e o áudio. Exato. Idmar perguntou, uma boa pergunta aqui, você conhece ferramentas de publicação de podcast no Linux? Eu não consegui instalar o Anchor. Eu sei que o Audacity, para gravar, ele é multiplataforma, então você vai conseguir baixar ele para Linux, mas ele só edita, né? Você grava e edita. No caso do Anchor, você não precisa baixar, ele é uma ferramenta on-board, né? Pelo navegador mesmo você consegue trabalhar. A não ser que o seu celular seja com sistema operacional Linux, aí eu não sei se tem o aplicativo para celular. Eu sei que tem para Android e para iOS.
Mas o Anchor você não precisa baixar nada, se for usar no computador, é só entrar na plataforma, e o Audacity ele é multiplataforma. Eu não sei, tem uma meia pergunta aqui que eu acho que foi de Caio, que é um complemento, mas você poderia fazer isso via Zap e depois transferir, por exemplo? Eu não sei se é isso o quê. Se você pode gravar o podcast via WhatsApp, bom, pode, se quiser botar um áudio lá de 20 minutos, de 15 minutos, de 10, pode, mas assim, aí você não tem, a sua possibilidade de edição é zero, né? Você não consegue mexer em absolutamente nada. Essa possibilidade. Ou só nos programas específicos, tipo Audacity. Eu não sei, ó, o Audacity, ele não tem uma ferramenta, pelo menos eu não sei, acho que não tem, uma ferramenta de publicação direta. Você vai precisar montar o arquivo, baixar para o seu computador e aí fazer a publicação. Você não tem como fazer isso direto. Eu sei que alguns editores de vídeo fazem isso, né? Que você edita o vídeo e já manda para o YouTube, por exemplo, direto. Eu acho que o Audacity não faz isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Luciano me mandou no privado aqui, dizendo que perguntou, quando ele falou de tamanho, era o tamanho em tempo. Luciano, então, respondendo, o tamanho em tempo vai depender do que você quer. Eu até falo sobre isso, assim. A gente tem uma questão geracional aí, que é as gerações, os nossos alunos que têm hoje 18, 20 anos, eles têm um pouco de dificuldade de manter a concentração por muito tempo num áudio, em qualquer coisa muito longa. Então, eu acho que vale a tentativa de ser conciso e tentar... Se você quiser falar de um assunto mais profundamente, dividir ele em, sei lá, 3, 4 podcasts de 5 minutos do que fazer um de 20. Por outro lado, tem uma pesquisa, existe uma associação brasileira de podcasters que eles fazem uma pesquisa anual sobre o perfil do ouvinte. E o perfil do ouvinte de podcast é a pessoa que ouve fazendo outras coisas, aquela coisa, atividades que não requerem uma atenção, atividades mais mecânicas, tipo fazer faxina, lavar louça, preparar o café da manhã e bota alguma coisa para ouvir ali. Nesse sentido, quando você pensa nesse comportamento, é melhor que o áudio seja um pouco mais longo, para você não precisar parar o que você está fazendo para ir lá, apertar o play ou mudar de episódio. Mas, assim, os formatos brasileiros, principalmente, eles giram em torno de 1 hora, esses formatos de mesa redonda, das pessoas discutindo um tema, uma entrevista, uma discussão, giram em torno de 1 hora. Aqueles que são mais de documentário, que vão ter um pouco mais de trabalho, às vezes eles são um pouco menores, porque também dá muito trabalho e o arquivo fica muito pesado. Mas não existe um padrão. Eu optei por fazer eles muito curtos por uma questão de... Eu quis testar essa estratégia de fazer áudios bem curtos. Vocês vão ver que os meus estão quase todos assim com 1 minuto e pouco, 50 segundos, como uma forma de, eu quero só que você pegue essa informação aqui e depois vá trabalhar em cima dela, sabe? Tentar uma explicação mais sucinta que eu conseguisse. Mas é óbvio que nem sempre isso vai ser possível, né? E nem sempre é o recomendável. Às vezes você precisa de mais tempo para trabalhar um assunto e aí você usa o tempo que precisar. Mais uma. Lori, feed é a sequência de postagens em uma determinada rede social. Pode ser definido assim? Pode. Isso aí. Muito obrigado, Lori. Sequência de postagens numa rede social. Obrigadíssimo. SM Brito. A publicação no Spotify é gratuita? Nesse caso, pelo Anchor, Você consegue... Ele mesmo gerencia isso. O Anchor é uma plataforma gratuita e ele faz essa ligação com o Spotify gratuitamente. Você não precisa pagar nada. Fale, Zé. O microfone está cortado. Abre o microfone. Majori, tem uma pergunta aqui, não sei se você já respondeu. O uso do Zap é possível? Cada gravação de áudio seria um podcast ou não? É isso que eu falei, você não tem, assim, se você grava... Assim, na prática não, mas... Assim, na teoria não, mas na prática né? Se você gravar um áudio de 20 minutos, está ali. Mas você perde um bocado de possibilidades se você resolve gravar via áudio de WhatsApp. Você não tem nenhuma ferramenta de edição, você não tem nenhuma possibilidade de compartilhamento depois e replicar. É o áudio cru. O áudio cru publicado da forma mais simples possível, mas pode.
É que assim, gente, vocês vão falar, eu explico isso no curso. O podcast tem esse nome porque podcast se refere a essa maneira de transmitir e não ao formato em si. Aqui no Brasil, e, na verdade no mundo inteiro, né, esse sentido se perdeu um pouco e ele acabou virando sinônimo desse conteúdo em áudio na internet. Mas esse nome, ele se refere a essa maneira de transmitir, de você postar em algum lugar e ser transmitido para várias pessoas por um feed. É por isso que ele tem esse nome. Então, quando você faz, se você for levar isso a rigor, quando você faz isso no WhatsApp, você não está fazendo um podcast, mas na prática tá. Inclusive, algumas pessoas, a gente até brincou num grupo aí de WhatsApp nosso, quando estava montando a oficina, que às vezes manda áudio de 4, 5 minutos, e só deixa eu ouvir seu podcast que você me mandou aqui. E é isso. Você manda um áudio de WhatsApp muito longo, que é quase como se fosse um podcast mesmo. João Bosco, eu só consegui ouvir os podcasts em programas específicos? Não. É possível baixar e transformar em MP3? Sim. Transformar não, você vai baixar ele quando ele está nas plataformas. Se você for no site, por exemplo, do podcast Presidente da Semana, você pode chegar lá e ouvir pelo site, ou você pode baixar e ouvir no seu computador. E quando você baixar, você vai baixar ele em MP3. Você não precisa de um aplicativo específico para isso, apesar de quando você tem o aplicativo específico, você tem todas aquelas funcionalidades que vão além disso. Por exemplo, o Spotify, hoje em dia, recentemente ele lançou uma ferramenta onde ele te sugere podcasts a partir do seu gosto, que é mais ou menos o que o YouTube faz, né, com vídeo. Se você baixa para sua máquina e assiste, você perde isso, por exemplo, essa possibilidade de conhecer coisas novas a partir do seu gosto. Mas você pode baixar e ouvir, não precisa nem converter, porque normalmente ele vem em MP3 mesmo. Adriana Almeida, tem opção de comprimir o podcast como arquivos e vídeos? O MP3, ele já é um formato comprimido. E aí, assim, você não precisa comprimir ele ainda mais, porque ele já é um formato comprimido, né? Mas qualquer programa, você abrindo um programa de áudio, de conversão, de compressão, você consegue fazer isso sem problema. Diga, Zé. Abre o microfone. E vocês vão precisar fazer isso em alguns casos, né? Fazer essa conversão. Quando o arquivo é muito grande, até de vídeo ou de áudio, é possível fazer isso, né? Às vezes, até depois que vocês estiverem já familiarizados com o Moodle permite até uma determinada capacidade. Então, às vezes, até um PDF que você quer colocar, que é muito pesado, você tem que comprimir ele para botar no Moodle. Então, você tem que entrar, muitas vezes, nas ferramentas. Felizmente, a gente tem várias ferramentas de compressão online, gratuitas, né? Você entra, coloca ali, comprime, agora tem que ter paciência, porque a depender do tamanho, demora muito. O ideal, como eu disse anteriormente na minha na discussão sobre gravação de vídeo, eu uso aquele Movive, que é um conversor em vários formatos. Então, é legal vocês investirem na compra, que é baratinho, de um programa desse de conversão, para você não ficar toda hora mandando para a internet e ficar esperando 4 horas, 3 horas, 5 horas, entendeu? Não, no podcast isso não acontece. Um podcast muito grande, você vai levar, sei lá, meia hora, 1 hora para... No podcast é diferente. Marjorie hora que também é muito. Marjorie perguntou se tem Google Podcast no sistema da UFES. O Google Podcast ele é uma plataforma aberta. Você consegue, inclusive, se você tem celular Android, você consegue baixar o aplicativo. Acho que o iOS também. Não sei responder mas acredito que sim. Se a UFES tem essa oferta da suíte de funcionalidades do Google, você deve conseguir postar direto pelo Google Podcast, sim. Não sei, Marjorie, responder com precisão essa pergunta, desculpe. Mas acredito que sim. Mas você não precisa da conta da UFES para postar no Google Podcast, isso com certeza. Você pode também fazer uma conta... o Google seja só com CNPJ, né, para fazer. Mas eu acho que a UFES deve ter e ela pode disponibilizar, mas a gente pode perguntar. Jaqueline perguntou a diferença entre vídeo e podcast. Podcast é áudio, na sua imensa maioria. Não tem vídeo, é só áudio. Como se fosse um programa de rádio mesmo. Existe... Tá, eu não vou nem entrar nessa confusão. Não tem imagem, né?
Na prática, é essa a diferença. Se você for levar ao pé da letra, você pode fazer a transmissão podcast com vídeo. Mas, assim, popularmente não é como a gente entende hoje em dia. Podcast é um arquivo de áudio, ponto, não tem vídeo. Rogério, Audacity e Anchor, você grava diretamente no programa ou grava no áudio do celular e edita lá? O Audacity, eu abro e gravo no próprio Audacity, pelo computador, com microfone e tal, faço a gravação, edito, e aí exporto para o computador e subo ele no Anchor. No caso do o Anchor também pode, ele tem uma ferramenta de gravação dentro dele, você consegue fazer tudo isso dentro do próprio aplicativo. Editar, gravar, editar e publicar. Mas eu não gosto da ferramenta de gravação do Anchor, acho que ela é bem limitante. De qualquer forma, como eu falei, tem um tutorial para vocês verem, caso, sei lá, não querem usar o Audacity, querem usar o Anchor. Aí é a escolha de cada um. Eu não gosto dele como gravador, né? Como publicação, para mim ele é ótimo. Tá, eu acho que foi. Bom, gente, a gente acabou perdendo muito tempo lá no início tentando fazer funcionar a transmissão, mas, então, assim, eu iria depois para o Moodle para ver vocês transitando lá e já começar a ver as perguntas no fórum. A oficina está toda aberta, vocês podem já começar a interagir com ela, e eu vou começar a acompanhar as postagens de vocês, as dúvidas, e é isso. Lembra que eu falei lá no... Diga. O Lore está perguntando se tem como ficar com a voz de Cid Moreira. Tem, Lore. Inclusive, tem aplicativos que você pode baixar na internet, no celular, para produção de podcast, que geram várias vozes. Voz de Cid Moreira, de robô, voz de tudo que você possa imaginar. Então, tem lá aplicativos para mudança de voz. É sério isso. Tem aplicativos para mudança de voz que você pode usar na produção do podcast. Pode, Tem tudo que você imaginar. E agora, essa pergunta de Lore, apesar de ser uma brincadeira, tem uma coisa interessante aí, que é vocês tomarem cuidado, e eu falo um pouquinho sobre isso. Não se acanhem na frente do computador, vocês vão estar sozinhos, mas o computador, e assim como o vídeo também, quando você vai gravar, ele intimida um pouco, né? Então, às vezes, você é uma pessoa que fala e tal, quando bota para gravar, começa a falar baixo e fica com medo, não sei o quê. Então, assim, bote a voz para fora, imposte mesmo, porque é assim que tem que ser. A gravação vai ser mais fácil de manipular se você falar com volume, falar bem falado. Eu explico isso no meio do processo aí. A voz de Cid Moreira só artificialmente, mas tem como. Tem voz artificial de Cid Moreira, que dá para você usar. Eu já baixei esse aplicativo, inclusive, você pode colocar uma série de vozes e tal, para fazer... Eu acho que o Anchor, inclusive, ele tem eu não lembro agora se é ele exatamente, mas eu acho que ele tem um espaço de mudança, utilização de vozes, né? Eu não lembro se é ele exatamente. Não lembro. Não, né, Bruno? Acho que é não. Eu não lembro. Mas tem a possibilidade de você usar uma outra voz. Ele simula, ele transforma a sua voz e você grava todo o áudio e ele joga uma outra voz, né? Você pode filtrar, você pode... Isso qualquer programa de gravação faz, né? Você ajusta os parâmetros ali para deixar sua voz mais grave, mais aguda. Mas ele transforma mesmo, voz de metálica, voz de robô. Mas isso você consegue fazer na mão, né? Isso é só um... Tem uns aplicativos que são bem engraçados, inclusive. Ó, Maria Cláudia perguntou, Bruno, ondulação, ritmo e extensão de voz são fundamentais na produção do podcast, quais cuidados? Eu explico isso, Claudinha, durante o processo. Claro que você não vai inventar uma voz que você não tem, né? E falar mais grave ou falar mais agudo. Você vai falar com sua voz normal, obviamente. O cuidado só, e eu falo isso, é cuidar para quando você estiver gravando, na hora de ajustar o microfone, para sua voz não estourar. E eu explico como é que você enxerga se sua voz está estourando ou não. Porque senão é aquele barulho. Sabe quando você coloca a caixa no máximo e vem um ruído junto com o som? Então é aquilo. Isso que você tem que cuidar para não acontecer enquanto está gravando. Agora, Bruno... E corrigir isso depois é mais difícil do que cuidar para não fazer. E eu explico
como fazer. O cuidado principal é esse, de resto, é a sua voz normal, não tem como... Agora, tem técnicas, Bruno, Maria Cláudia está falando isso porque no curso de técnicas de gravação de vídeo para professores, tem um momento em que a gente discute a voz e a impostação, a voz de peito, né? Existem vários tutoriais na internet sobre isso. Claro que você não vai mudar a sua voz, mas você pode melhorar a sua entonação, a maneira como você emite a voz. Porque, às vezes, a gente tem vícios, né? Então, às vezes, a pessoa fala muito para dentro, às vezes tem gente que fala muito rápido. Vocês vão ver no InShot, por exemplo, ele tem uma das ferramentas do InShot é a velocidade da voz. Você tem como você deixar a voz mais rápida ou a voz mais lenta. Então, é um recurso que você pode utilizar na edição do InShot, por exemplo, porque tem gente que fala muito rápido, né? Tem gente que fala muito rápido e cotidianamente fala muito rápido, mas que no momento em que você grava o vídeo, a velocidade da rapidez vai interferir na maneira como o outro tá vendo o vídeo. Então, nesses casos em que alguém fala muito rápido e que às vezes come até palavra e que você não entende algumas coisas, você tem como no InShot, por exemplo, diminuir a velocidade da voz. E a voz fica mais lenta. E a mesma coisa, você tem aquela pessoa que fala muito devagar, né? E aí o vídeo ele pode ficar cansativo se você faz um vídeo muito longo. Então, você tem a possibilidade também de, com o InShot, aumentar a velocidade da voz e você dá um ritmo diferente. Porque a velocidade da voz dá ritmo ao vídeo, né? Assim, se não fosse uma oficina de 4 horas, talvez a gente até pudesse trabalhar isso um pouco mais. Mas eu também acho... tudo isso é importante, mas eu tenho um pequeno contraponto, principalmente pensando que a gente não vai realmente trabalhar com isso aqui, que é assim... Tomem cuidado para não ficar com uma coisa muito robótica. Se você fala devagar, cuidado da impostação, não sei o quê, começa a tomar um monte de cuidado, fica uma coisa super artificial e vai ficar meio esquisito. Então... Mas essas técnicas, Bruno, são usadas exatamente para você relaxar. Mas você pode incorporar essas técnicas com o tempo, mas minha sugestão, assim, ó, num primeiro momento, nessa parte inicial... muito cuidar com o volume, não falar nem muito baixo, com volume muito baixo, nem muito alto, porque isso dá um problema técnico de ou você ficar com uma qualidade de áudio muito ruim ou não dá para ouvir. Isso é o básico. O que vem além disso, com o tempo a gente pode ir trabalhando. Numa outra edição, se o podcast, se essa oficina, numa versão maior, estendida, dá para trabalhar isso também. Mas é legal, vocês têm tutoriais lá, que vocês podem baixar, que tem uma série de dicas legais sobre como vocês relaxarem. Porque, às vezes, na hora de você fazer o podcast, mas o pior é na hora do vídeo, porque tem a imagem sua sendo gravada, então você tem a sensação de estar sendo exposto, e aí, muitas vezes, a voz trava. Então, tem técnica para você relaxar, né? Para você ficar mais natural no momento que está falando. Então, é legal vocês olharem isso. Mas a gente vai falar também sobre isso em outros momentos. É isso. Acabou de lembrar só lembrar do Moodle básico. A gente vai mandar um formulário para quem quiser fazer na sexta tarde através do Google Meet, tá? Vou entrar lá no Google Meet, vou abrir e vou fazendo um passo a passo. É uma forma de ajudar e tirar um pouco a pressão de André, que às vezes não tem condições de responder a todo mundo, né? Então, eu vou fazer um pouco isso. Quem tiver com dúvidas e ainda quiser ir lá para ver como é que funciona na prática, se inscreve e a gente vê. Tá bom, vou deixar, Bruno, você para finalizar aí. Não, é isso. Espero que seja de muito bom proveito. Essa oficina tem uma natureza bem mais prática, assim... bem mais, não, tipo, quase que totalmente prática. Eu acabei, até tem, se vocês encontrarem alguns textos reflexivos sobre o assunto, mas não foi a tônica do meu objetivo aqui. Então, ela é uma oficina bem prática, espero que vocês aproveitem, espero que gostem da experiência, e a gente vai conversando remotamente, e na semana que vem aí eu faço um apanhado geral das dúvidas de todos, e a gente se encontra novamente por aqui, tá certo?
Então, um abraço para todo mundo. Desculpe mais uma vez pela confusão lá no início e bom trabalho para nós.